O senhor tem que ler o... Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, ad hoc vereador Herádio, que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Senhor presidente, mensagem 055/2017 do Governo do Estado ao prefeito de Florianópolis. Representação do senhor presidente. Quanto ao senhor presidente, vereador Afrânio. Vereador, Quer que eu leia tudo? esse documento deverá ser lido pelo autor. Ele não está presente, correto. Deverá ser lido amanhã. Corretamente. Ofício número 2280 do Gabinete Ministério Público Federal. Gabinete do vereador Maico Costa, ofício. Requerimento do vereador João Luiz. Diversos documentos do Ministério da Educação. Ofício do Governo do Estado de Santa Catarina. Ofício do Ministério Público de Santa Catarina. Balancete da Comissão da Câmara Municipal de Florianópolis. Moção do vereador Roberto Catum Miúda. Vários requerimentos de diversos vereadores. Várias indicações de diversos vereadores. Projeto de leis de vários senhores vereadores. Decorrido do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente no dia de hoje. Convido a entrar no plenário o senhor Vanderlei Teodoro Agostini, presidente do DEINFRA. Vereador Dalmo, fazer acompanhar o senhor Vanderlei até a mesa. No horário do grande expediente, por proposição do senhor vereador Maicon Costa, recebemos o senhor Vanderlei Teodoro Agostini, presidente do DEINFRA, que irá prestar informações referente ao novo acesso ao sul da ilha. Convido o senhor vereador Maicon Costa para fazer uso da palavra por 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, senhor presidente do DEINFRA, Vanderlei Agostini, obrigado pela presença. Registrar também a luta incansável de lideranças comunitárias do bairro Carianos, como Joaquim Ângelo Siqueira, presidente da Mocar, Graziela Fernandes, presidente da Mossad, e também Jaqueline Bittencourt, presidente do Conseg Carianos. Senhores, tema de bastante relevância no nosso requerimento, diz aqui novo acesso ao sul da ilha. Entretanto, a gente precisa lembrar que esse também é um novo aeroporto, novo acesso ao aeroporto, que muitas vezes muita gente utiliza como argumento somente novo acesso ao aeroporto e esquece de tratá-lo como novo acesso ao sul da ilha. Há muito tempo vem sendo tratado que as soluções de mobilidade urbana para aquela região vão ser resolvidas, vereador Lela, você que é da região do Rio Tavares, com a construção do elevado do trevo do Rio Tavares. Mentira. Aquele elevado apenas vai desafogar e remediar o problema por algum tempo, protelando ele para frente. O que efetivamente vai resolver o problema de mobilidade urbana daquela região é o novo acesso ao aeroporto e ao sul da ilha, que passa pelo bairro Carianos, contornando o loteamento Santos Dumont. Senhores, há tempo a comunidade do bairro Carianos vem discutindo junto aos órgãos como o Ministério Público Federal, em especial o procurador Valmor Moreira, que eu espero
com muita vontade que esteja me ouvindo, ou ainda que não nesse momento, numa outra oportunidade, o ICMBio, através dos seus coordenadores, aqueles que já passaram e aqueles que ocupam espaço nesse momento, e também o senhor governador Raimundo Colombo, nesse momento representado aqui pelo presidente da entidade, o DEINFRA, responsável pelaquela obra. Gostaria de registrar para vocês que a parte onde está enosado, onde tem um nó dessa obra, que vai trazer a fluidez do trânsito, onde passará 70% do fluxo de todo o sul da ilha, aquela região, 100% da região, eu digo 100% dos 1.080 lotes, tem registro no cartório do imóvel, documento totalmente legalizado, muitos deles financiados pela Caixa Econômica Federal e outras entidades bancárias de altíssima credibilidade, todos, eu disse todos, só não tem quem perdeu o documento, mas se for no cartório, vai pegar a segunda via, com certeza. E o ICMBio e o Ministério Público Federal insistem em dizer que aquela área, com cadeia dominial de 2 séculos, muitos dos terrenos já foram da União, com parecer do Ministério Público Estadual de 1998, onde os lotes são passíveis de comercialização, compra, venda, aluguel e outras atividades econômicas do ponto de vista imobiliário. Digo, parecer do Ministério Público Estadual. Vejam, senhores, nós temos todas as esferas da federação envolvidas, porque o próprio município também deu, por muitas vezes, a consulta de viabilidade, permitindo a construção naquele espaço pelos seus proprietários de fato e de direito. Eu sei, Vanderlei Agostini, presidente do DEINFRA, que o seu posicionamento compactua com o deste vereador, compactua com o cidadão de bem da sociedade florianopolitana, compactua com o pensamento dos moradores atingidos naquela região, compactua pelos moradores e pelos representantes das entidades de fato e de direito daquele bairro, como a Amocar, registrada desde 1990, com utilidade pública estadual e utilidade pública municipal, pessoas de bem que estão à frente daquela entidade e deliberaram por unanimidade em reunião da associação que aquele trecho deve seguir costeando ao mangue, preservando o direito de propriedade de todos aqueles que legalmente compraram seu imóvel. Nesse pouco tempo que me resta, senhor presidente, quero dizer que os moradores têm combatido invasões irregulares, clandestinas naqueles locais, dos seus próprios lotes, porque não podem colocar sequer um aterro naquilo que compraram com dignidade. Acrescento 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Não podem colocar sequer um aterro naquilo que compraram, seguindo todas as orientações do poder público, as consultas de viabilidade, que se observa em placas e que se observa em todos os códigos, em todas as leis dessa federação. Senhores, senhora vereadora Maria da Graça, imagine a senhora comprando um terreno totalmente legalizado, com consulta na prefeitura, no Ministério Público Estadual, com consulta em todos os órgãos, financiando pela Caixa Econômica, e quando termina de pagar a última parcela, a senhora leva uma multa porque aterrou o seu terreno com o interesse de construir e casar como seu marido, como é o caso do André e a Nicole. Levaram uma multa de R$20 mil pelo ICMBio. O que nós vamos fazer, vereador Jefferson? Apoiar as ilegalidades, se as pessoas que seguem o rigor da lei, as consultas, não conseguem construir? Porque o Ministério Público Federal e o ICMBio, Deus sabe lá por quê, me desculpe usar o nome em vão, acha que lá é uma área de preservação, tirem a bunda das suas cadeiras e vão lá efetivamente observarem em loco a situação daquela comunidade,
Quem vai combater as invasões irregulares? Porque quando a gente aciona o Ministério Público Federal e o ICMBio, que tem invasores senegaleses, haitianos e outras quadrilhas tentando fazer invasão naquele espaço, somos nós, moradores daquela região, que temos que combater e colocamos a nossa vida em risco para defender aquilo que é nosso. Eu não tenho propriedade, mas falo, não tenho propriedade física lá naquele espaço. Para concluir, mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Não tenho propriedade física, mas certamente, se as pessoas que compraram os seus lotes naquele espaço, senhor presidente, não puderem construir, outras pessoas irão ocupar aquele espaço, trazendo problemas de segurança pública, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, fornecimento de água. Então, senhor presidente do DEINFRA, desculpa o meu desabafo, deveria lhe fazer questionamentos, mas terei a oportunidade, acredito eu, nessa sessão para fazer. Obrigado. Obrigado, vereador Maicon. Convido o senhor Vanderlei Teodoro Agostinho para fazer o uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Até 10 minutos. Questão de ordem, vereador Renato Gesch. Não? Questão de ordem, Jefferson. Vereador Jefferson. Isso. As vozes parecido. estão meio idênticas. Pô, parecido. Eu queria que constasse na ata a íntegra da fala do nosso amigo vereador Maicon, por gentileza. Assessoria para a devida providência. Questão de ordem, vereador Bruno. Gostaria de saudar e registrar a presença do vereador Leandro Lira, do Rio de Janeiro, do Partido Novo, que acompanha hoje a sessão, fez uma eleição muito bonita lá, 29 mil votos, e se elegeu representando as pautas da desburocratização e da liberdade econômica, individual e política. Parabéns. Questão de ordem, presidente. A solicitação para que seja registrado conforme a solicitação do vereador Bruno. Convido o vereador para adentrar no plenário, se for da sua vontade, para assistir à sessão. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Presidente e vereadores, gostaria também de registrar a presença do cidadão de Florianópolis, Roberto Carlos, que é nosso visitante, quanto mais aqui na casa, talvez um dos moradores de Florianópolis que mais acompanha as sessões na Câmara de Vereadores da cidade. Gostaria de registrar a presença dele. Assim será feito o registro conforme vossa solicitação. Solicito o senhor presidente da INFRA, Vanderlei Teodoro Agostinho, para primeiras explicações em 10 minutos. Quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor vereador Catume, que preside essa sessão, cumprimentar a senhora e os senhores vereadores, e de forma especial o vereador Maicon, que formulou o convite para que na tarde de hoje nós tivéssemos a oportunidade para vir falarmos sobre uma questão muito importante, não só para o sul da ilha de Santa Catarina, para o sul da ilha de Florianópolis, mas para a questão da mobilidade urbana da grande Florianópolis. Quero dizer que o governador Raimundo Colombo, quando tomou a decisão para a construção do acesso ao sul da ilha, ele teve, vereador Herade e vereador Dalmo, muito cuidado e muita responsabilidade, porque foi buscar os recursos para garantir efetivamente a execução desta obra importantíssima. E algumas pessoas insistem em dizer que esta é uma obra que dará acesso ao aeroporto Hercílio Luz. É claro que ela também vai dar acesso ao terminal do aeroporto Hercílio Luz. Mas o objetivo principal desta obra é na questão da solução definitiva da mobilidade para o acesso ao sul da ilha, vereador Celso Sandrini. Porque, prestando atenção, quando o vereador Maicon falava na questão do elevado do Rio Tavares, isso é uma obra pontual, que só vai transferir o ponto de congestionamento naquela região. Mas a execução desta obra do acesso ao sul da ilha, ela vai resolver de forma definitiva
a mobilidade de todo o sul da ilha. Não precisa eu dizer aqui que sou recente morador de Florianópolis, mas para vossas excelências, que aqui vivem há muito mais tempo, que são aqueles que representam a sociedade de Florianópolis, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas pela grandiosidade desta obra, pelo valor que se envolve em torno dela, nós técnicos, os técnicos do DEINFRA, resolveram por bem dividir essa obra em lotes, para que ela tivesse uma agilidade, para que não houvesse uma paralisia, para que não tivesse uma interrupção abrupta e que não viesse a acontecer na sua totalidade. Por isso que foi dividido, eu quero me permitir dizer, em 4 lotes. Do Trevo da Seta ao elevado do Havaí, ao estádio da Ressacada. Do estádio da Ressacada ao Rio Fazendinha. Do Rio Fazendinha ao novo terminal do novo aeroporto do sul da ilha e as obras de artes que compreendem a recuperação, a restauração da ponte sobre o Rio Tavares, a ponte existente, o elevado do Havaí e a galeria sobre o Rio Fazendinha, essa já concluída. E as obras estão andando dentro do prazo contratual. É claro que houve um vácuo, e às vezes a comunidade impaciente tem razão, isso porque a letargia do governo do Estado, através do seu órgão competente do DEINFRA, da não licitação desse trecho, que é o trecho intermediário que vai do elevado do Havaí até o Rio Fazendinha. Por conta que existe 3 traçados ou 3 projetos possíveis. Mas nós fomos conversar com a comunidade para termos um entendimento da qual que melhor atendia tecnicamente e atendia nessa questão da legalidade dos seus lotes. Como bem disse o vereador Maico. A grande preocupação do governo do Estado, do presidente do DEINFRA e do senhor governador do Estado, João Raimundo Colombo, é da preservação do patrimônio do direito à propriedade. Ninguém está aqui, vereador Marco, para assustar esse direito. Mas também nós temos que obedecer à legislação vigente. Nós temos que ter concordância com a Fátima e com o ICMBio. Agora já estamos na fase final do desembaraçamento, para aí sim, nós podemos lançar o edital e fazer a contratação da obra. Acreditamos, temos a convicção absoluta, que até início do ano de 2019, toda a obra está 100% concluída. Para esses que moram no sul da ilha, têm a oportunidade de vivenciar, de ver, de enxergar, de apalpar todos os dias. O andamento do Trevo da Seta até o elevado do Havaí está em ritmo acelerado. A recuperação da ponte sobre o Rio Tavares já está quase concluída. O elevado do Havaí, desembaraçamos uma das questões das desapropriações. Esta semana já temos autorização do proprietário para iniciarmos a obra. A galeria do Rio Fazendinha já está concluída. E do Rio Fazendinha até o novo terminal do novo aeroporto da Grande Florianópolis já está com a base lançada na pista, imprimada e já em fase final para colocar a pavimentação. Então a obra já está em bom andamento e esta outra parte que falta, já estamos quase que 100% desembaraçados para que a gente possa lançar o edital e contratar para que ela fique 100% concluída aí no início do ano de 2019. Eu quero me colocar e dizer para o vereador Maico, dizer para a senhora vereadora e os senhores vereadores, o presidente Catume, os funcionários dessa casa, dizer que é sempre um motivo de alegria quando a gente pode chegar até as pessoas que nos convidam para ter os questionamentos e a gente poder falar daquilo que a gente tem conhecimento, para que se tire todas as dúvidas da sociedade, para que todo mundo tenha a mesma visualização, a mesma visão, o mesmo entendimento e o mesmo conhecimento. Essa é uma obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas da Grande Florianópolis e resolver de forma definitiva a questão da mobilidade urbana do sul da ilha. Então eu agradeço a atenção
da senhora e dos senhores vereadores e me coloco à disposição aí para algum questionamento, se os senhores tiverem. Obrigado, Presidente. doutor Vanderlei Teodoro Agostinho. E assim eu vou abrir inscrição para as perguntas. A palavra por 2 minutos, o vereador Celso Sandrini. Bom, queria agradecer muito a presença do nosso presidente Vanderlei, aqui do DEINFRA, e dizer, presidente, que nessa casa, essa cidade tem 6 rodovias do DEINFRA em Florianópolis, rodovias que a cidade cresceu e foi ocupando as suas margens, e hoje, mesmo praticamente sem características de rodovias, nós ainda as temos como rodovias estaduais. E fica toda essa responsabilidade para o DEINFRA, né, que a nossa ideia é realmente que essas rodovias, com exceção da 401, que elas se transformassem em rodovias municipais, em vias municipais, sob pena da responsabilidade do presidente da DEINFRA, responsabilidade civil sobre essa malha viária inédita no país e no município ter 6 rodovias estaduais. Mas no tocante às obras do sul da ilha, do novo acesso ao aeroporto, é como o senhor falou, é o sonho nosso lá do sul da ilha, e a gente passa todo dia ali, e graças a Deus aquilo que a gente sonhava e desejava está muito adiantado. As questões já levantadas aqui pelo vereador Michael, questão legal, o entendimento, às vezes, inacreditável do Ministério Público Federal, por uma questão só de entendimento pessoal. Eu digo que virou uma coisa pessoal e não uma questão técnica, nem ambiental. É o nosso entendimento também, mas com certeza, né, parabenizar o DEINFRA, agradecer muito a presença do senhor aqui, é uma oportunidade ímpar no sentido que a gente tira aqui as dúvidas, né, do desejo do DEINFRA. Já pelo DEINFRA, essa obra já tinha avisado para os colegas aqui, que nós já estaríamos praticamente próximo da conclusão, talvez até da sua inauguração, porque a prova maior foi a nossa ponte, que fizemos nova, num tempo recorde, né, uma obra muito bem feita, e os acessos do lote 1 ali, trevo da seta, o ritmo que vai, o trecho lá que parte do acesso da Pera. Então estamos assim no ritmo que poderíamos estar em todos os trechos. Espero que nos próximos dias realmente o Ministério Público sensibilize e libere para nós isso, né? Porque, olha, é mais do que atender o aeroporto, também é atender Florianópolis como todos os seus moradores. Obrigado pela presença aqui. Celso, obrigado. Próximo, 2 minutos, vereador Maicon, para questionamento ao presidente do DEINFRA. Obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem. Eu peço a gentileza, se eu pudesse responder cada questionamento, porque senão vai chegar no final, eu talvez não vou lembrar dos primeiros aí. Não, perfeito. Se você me permitir... Vereador Maicon, dou 2 minutos ao doutor Vanderlei para responder o vereador Celso Sandrini. Perfeito. Tá, muito obrigado. Vereador Celso, Vossa Excelência coloca o dedo no ponto mais importante que tem, nessa questão das rodovias municipais, dentro do perímetro urbano e aonde é urbanizada. Na tarde de hoje, ainda eu encaminhei um documento para a Secretaria da Infraestrutura, para que essa encaminhe para a Secretaria da Casa Civil, e já existe esse entendimento, para a mudança do plano rodoviário estadual, para que deixe de existir essa sobreposição de poderes, do poder público municipal e do poder estadual. Isso eu posso falar com muita propriedade. Eu tive a oportunidade, na minha cidade, na cidade de Curitibanos, eu também ter sido vereador e ter sido prefeito por 2 oportunidades. E eu sei que existe essa sobreposição de poderes. A prefeitura faz o plano diretor de uso e ocupação do solo, vai lá e dá o alvará de construção, para que as pessoas construam as suas residências, e o DEINFRA vai, obedecendo à legislação vigente, vai lá e caça o alvará. Quer dizer, então fica até uma coisa meia deselegante. Mas a lei é assim, e a lei tem que ser obedecida. Mas encaminhamos na tarde de hoje para que venha acabar com essa sobreposição de poderes. É claro que não impor ao município a municipalização, mas que o município, o que assim desejar, o prefeito faça uma solicitação por escrito, determinando qual é o lote que ele quer que seja municipalizado, aí sim, ficando com o ônus
e com o bônus da municipalização. Mas eu acho importantíssima a vossa colocação, eu acho que essa é uma solução salomônica, e não só para o município de Florianópolis, mas para todos os municípios, onde a grande maioria das vias principais são as rodovias estaduais, inclusive colocando em risco as pessoas, porque para quem mora próximo a essas rodovias, ela tem a concepção que está numa rua que dá acesso à sua residência. E para nós do DEINFRA, a concepção de velocidade, de estacionamento, é uma concepção da rodovia. Então, que bom que Vossa Excelência também tem essa visão. Próximo, vereador Maicon, por 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Presidente do DEINFRA, Vanderlei Agostinho, eu vou usar uma imagem aqui para ilustrar, para dizer que eu estou a favor das comunidades do sul da ilha, assim como o vereador Catume, que também é do sul da ilha, vereador Lela, vereador Celso Sandrini, vereador Herádio, Marcelinho da Intendência do Norte da Ilha, ele me soprou aqui querendo pegar carona, mas não deixa de ser um vereador da cidade. Essa imagem aqui, eu tento ilustrar aqui para vocês, a TV Câmara conseguir pegar aqui para a gente ter uma clareza que nós não somos contra o novo acesso da ilha, que essa é uma demanda não só de Florianópolis, mas de toda a sociedade catarinense. Mas o que acontece hoje é que o ICMBio, ele força um traçado por cima do loteamento, que hoje daria em torno de 87 milhões a indenização. Ele quer o traçado aqui, ó, nesse trecho. Tá? O traçado original, já com estudo de impacto ambiental, que já tinha sido aprovado pelo DEINFRA, e que também o DEINFRA tem um entendimento que é o traçado correto, porque vai evitar que uma rodovia de altíssima velocidade, que vai ter 70% do fluxo do trânsito local, passe por aqui, ó, nesse canto. Ó. Esse é o entendimento do DEINFRA, a TV Câmara puder pegar aqui, vai passar por aqui, ó, estabelecendo um limite físico de barreira da reserva marinha da costeira do Pirajubaé. Então, esse traçado por aqui não daria 87 milhões, daria apenas 7 milhões. Isso em números de 2013. Hoje esses valores são bem superiores. Então, presidente, eu faço-lhe uma pergunta para a gente deixar bem claro para a sociedade catarinense. Qual o posicionamento do DEINFRA em relação ao traçado? Qual é o melhor traçado do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de bem-estar social, inclusive de preservação do meio ambiente, na concepção do senhor que está à frente dessa entidade? Essa é a minha pergunta para o senhor. Obrigado. Pois não, eu, vereador Michael, quero te confessar a minha ignorância no tema. Eu não tenho todo esse conhecimento que Vossa Excelência está atribuindo a mim. Mas eu, como presidente do órgão, e discutindo com os nossos técnicos, inclusive as pessoas que trabalham na área ambiental, nós entendemos que o traçado melhor, o mais econômico, o que vai atender tanto a comunidade que mora no bairro, como as pessoas que vão utilizar do acesso ao sol da ilha, é o primeiro traçado feito, e inclusive pela sua economia. Né? Vossa Excelência falou bem na questão das desapropriações. Né? Aí mostra que a gente também tem que preservar, né, o dinheiro público. É essa a defesa que o DEINFRA tem feito, e agora nós temos uma demanda no ICMBio, que nós temos conversado aí com o novo técnico do ICMBio, que agora é o Pegoraro, né, com o senhor Pegoraro, nós temos feito essas conversas para que a gente avance no sentido de poder poder lançar esse edital aí da licitação. Senhor presidente, só para fazer uma outra pergunta. Quanto edital, Vossa Excelência? Esses 80 milhões de diferença, presidente, quem vai pagar essa diferença de indenização? Da onde sairá o dinheiro para o pagamento de indenização, já que essas pessoas têm título no registro do cartório de imóveis, todo o documento certinho? Quem pagará essas indenizações caso o ICMBio e o Ministério Público Federal, através do procurador Valmor Moreira, insista em dividir o bairro ao meio? Quem pagará essas indenizações? Se realmente houver a concretização desse traçado, que vai ser amplamente discutido, que eu acredito que não vai acontecer isso, com certeza absoluta seremos nós, os catarinenses, porque vai ser feito através dos cofres do Estado. Mas eu acho que essa hipótese a gente pode dizer que ela está sobrestada. Obrigado, senhor presidente. Próximo, 2 minutos, vereador Dal Menezes. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, quero aqui cumprimentar o presidente da INFRA, senhor Vanderlei Agostini. Eu ouvi muitas vezes nesta casa, muitas vezes, que o norte da ilha era muito bem contemplado
quando foi executado a complementação da 401, a execução da SC 403, e alegavam aos vereadores do norte da ilha que eram mais competentes, ou tinham mais sorte, ou tinham mais influência ao governo. Eu que moro no norte da ilha, nós começávamos já na fila ali o congestionamento em Ratones. E após a 401 e a 403 concluída, isso é matéria, é página virada. Resolveu. Nós, e aí quero falar para o vereador Maico, quando o vereador Marcelo disse que eu também quis tirar carona, não é carona. Eu também, nos meus 6 mandatos, na última eleição fiz 1000 votos do sul da ilha. Então eu sou vereador de Florianópolis. E agora chegou a oportunidade do sul da ilha ser atendido. Espero que não tenha um entrave, criando alguns problemas, alguma dificuldade para a obra não sair. Só a gente sabe, para ir o jogo do Avaí, o problema que é. Quase que fica fechado o aeroporto ou os passageiros aguardando. Se tem um acesso para Baldicelo Filomeno ou para a região do Campeche. E eu e o vereador Sandrine já pedimos por algumas oportunidades nesta casa para municipalizar as áreas, especialmente urbanas, que é o Rio Vermelho e Baldicelo Filomeno no Ribeirão da Ilha. Agora eu espero que todos os vereadores do sul da ilha, juntamente com... Porque não existe vereador de norte... 30 segundos para a conclusão. Obrigado. Existem vereadores de Florianópolis. Se todos nós tivermos um interesse e que a obra vai acontecer, quem ganha é Florianópolis. Com relação à desapropriação, cabe ao governo do Estado achar forma de desapropriar e não cabe a nós, vereadores, dar o caminho, porque os senhores sabem muito bem. Eu quero só parabenizar pela obra que está saindo, acho que é importante para Florianópolis e para Santa Catarina. Meus parabéns. Com a palavra, doutor Vanderlei. O vereador Dalmo, é interessante a gente só dar uma viventada na questão da Lei 8.666, que é a lei que rege as licitações públicas. E quanto entrave essas leis têm colocado para o setor público? Vamos questionar a questão do acesso ao sul da ilha mesmo. Obra contratada e teve que ser feita a rescisão, porque a empresa não cumpria o contrato. Quanto tempo foi perdido aí? Quanto recurso foi perdido? Porque na época da contratação o valor da obra era X. Com o tempo perdido, o reajuste dos seus valores passou a ser X mais tanto. E além disso, o tempo perdido que não se recupera. Então agora nós estamos caminhando contra o tempo, vereador Catume. Nós temos que dar essa agilidade e a gente pede a compreensão de todos os entes que fazem parte desta pleiade de entidades para que nos ajude a desembaraçar e a gente possa efetivamente lançar o edital para que seja concluída essa obra importantíssima, como diz o vereador Dalmo, não só para a questão da mobilidade do sul da ilha, mas para toda a Florianópolis. Porque não são só os moradores do sul da ilha que vão assistir o jogo do Avaí, não são só os moradores do sul da ilha que ocupam ou usam o aeroporto e que vão usar o novo aeroporto. Então, é essa visão, essa conscientização que nós, pessoas públicas, temos que ter. Nós temos que ter essa visão maior, essa visão ampla, essa visão globalizada do nicho onde a gente vive. Por isso, 30 segundos para concluir. Vossa Excelência está coberto de razão. Tudo a seu tempo. Agora chegou o tempo do sul da ilha. E vai ser resolvido como foi resolvido a questão da 401, a questão da 403, e sempre com a mão estendida e a digital do governo do Estado. Obrigado. Próximo inscrito, vereador João Luiz da Silveira, por 2 minutos. Questão de ordem, vereador Maico, eu vou lhe dar a palavra no final novamente. Não, tem vários vereadores inscritos, por favor, por gentileza. Perfeitamente. Só com a palavra, vereador João Luiz, por 2 minutos. Senhor presidente, eu fui citado... Com a palavra, vereador João Luiz. Gentileza. Não, depois eu lhe dou. Com a palavra, vereador João Luiz, por 2 minutos. Gentileza, vou ficar aguardando, presidente. Obrigado.
Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Maico, que nos proporcionou, através do requerimento, nós temos o presidente do INFA, o senhor Vanderlei Agostino, e queria lhe cumprimentar também, presidente, que o senhor sempre que é solicitado, o senhor nunca foge. Sempre que a gente solicita a sua presença, o senhor vem na casa e também, quando solicitado a minha ida ao DEINFRA, o senhor também sempre recebe a gente e sempre se mostra disposto. Aproveito a oportunidade, presidente, para perguntar, já que o senhor veio nessa casa e vai tirar o problema de eu ir até o DEINFRA, sabendo que sua agenda é bem concorrida. Para perguntar sobre um requerimento de minha autoria, que era a rotatória lá do Rio Vermelho, saber se o senhor tem alguma posição. Também sobre uma rotatória na Barra da Lagoa, que foi solicitado. E aproveito, falando da Barra da Lagoa, sobre alguma posição do DEINFRA, sobre a ponte da Barra da Lagoa, que, mais uma vez, está parada, saber se, através da Justiça, saber se o DEINFRA está tomando alguma providência ou não, e lhe agradecer e lhe cumprimentar realmente. Eu quero dizer para o nobre vereador que, na realidade, esse não era o tema da nossa vinda aqui. Mas, como eu sou presidente do DEINFRA e não presidente da obra que vai atender a questão do acesso ao sul da ilha, eu vou responder com muito prazer. E o seu requerimento, a vossa solicitação, nós recebemos também de forma muito contundente do vereador Dalmo, que mora lá na região do Rio Vermelho. E temos recebido de várias pessoas. Mas nós não somos absolutamente diferentes de nenhum órgão e nenhuma instituição pública. Nós fazemos parte do contexto e vivemos a mesma situação que o contexto nacional vive. Nós pedimos, como assumimos o compromisso de Vossa Excelência, e assumimos o compromisso com o vereador Dalmo, de mandar os técnicos do DEINFRA fazer um levantamento, e agora estamos buscando um recurso para ver se a gente pode também solucionar esse problema, que é importantíssimo. Mas, volto a dizer, que nós temos que trabalhar dentro do orçamento existente e dentro daquilo que a gente estava falando antes, na questão da municipalização das rodovias onde o trecho é urbano. Por conta da sobreposição de poderes. E uma coisa interessante que tem, vereador, e eu quero abrir o parênteses para contar uma história que aconteceu comigo, e volto a frisar que eu não sou de Florianópolis. Quando nós fizemos uma vistoria no elevado de Canasvieiras, nós recebemos algumas pessoas dos ingleses. E até uma mulher, assim, bastante alterada, veio dizer, olha, eu estou tentando marcar audiência com o senhor e não consigo. E eu disse para ela, acrescenta 30 segundos. Se a senhora for fazer uma reivindicação que seja comunitária, eu lhe levo dentro do carro que está me servindo aqui e lhe concedo a audiência hoje. Agora, se a senhora for pedir uma passarela na frente da sua casa, por gentileza, a senhora não vá, porque nós não estamos tratando de uma avenida, nós estamos tratando de uma rodovia. Então, é essa leitura, senhores vereadores, que nós temos que ter. Apesar de, para as pessoas que moram em torno delas, ela ser uma avenida ou uma rua, na concepção da legalidade, mais 30 segundos. Ela é uma rodovia, que tem que obedecer às características de rodovia. Não sou eu que digo isso, vereador, é a lei que diz. Então, me alonguei um pouquinho na resposta, mas para ver se eu tive condições. E o outro questionamento sobre a ponte da Barra. Sobre a ponte da Barra. Ainda antes de vir aqui hoje, nós tivemos uma reunião com o nosso departamento jurídico, com o nosso departamento de projeto e com a nossa diretoria de manutenção. E nós, para tristeza nossa, recebemos uma liminar do senhor juiz, que não lembro o nome, suspendendo a obra da Barra da Lagoa por solicitação do Ministério Público. Então, a obra estava em andamento, foi dada a ordem de reinício, e agora houve uma paralisação por determinação judicial. O nosso departamento jurídico está indo conversar com o juiz, levando a defesa,
E se nós não conseguimos, vamos levar lá na Justiça de Porto Alegre para a gente ver se reverte. Mas também cabe aqui fazer um parênteses. Eu te confesso que eu não sei se a empresa que está tocando a obra, se houver uma paralisação por mais 6 meses, se ela vai querer reiniciar e tocar nos valores que estão aí. Aí é uma questão que agora está na Justiça, nós temos que obedecer à Justiça. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Dinho, por 2 minutos. Vereador Dinho, só um minuto. Vereador, eu quero explicar que nós temos aqui vários vereadores, nós já vamos entrar daqui a pouco no prolongamento do expediente, né? Como a disponibilidade do presidente, nós vamos entrar dentro, o tema é relevante. E quero explicar, vereador Marco, como o senhor é proponente, no final eu vou lhe dar 2 a 3 minutos para o senhor fazer as indagações. Tá? Eu não vou deixar interferência, porque senão perde o ritmo. Então, vereador Dinho, por 2 minutos. Parabenizar o vereador Maico pelo requerimento e cumprimentá-lo e agradecer pela vinda de pronto a esta casa e fazer só uma solicitação, porque com relação ao sul da ilha eu já estou satisfeito com o que o senhor coloca. Mas eu queria pedir para o senhor foi uma das pessoas que ao assumir a superintendência do DEINFRA, o senhor inaugurou um equipamento na EC 401, que era um equipamento muito solicitado, né? E, inclusive tem outros que estão sendo. E, uma vez inaugurado, doutor Vanderlei, todas as pessoas utilizam, inclusive com a cerca que eu achava que não iam colocar, que colocaram, e hoje o que está tirando o sono dos moradores do Norte é o radar, é a arrecadação em função da não retirada das placas. Eu já mandei expediente ao seu gabinete, da qual na saída eu vou pedir para que o senhor, com um telefonema, eu até disse na tribuna na semana passada que se o senhor tiver dificuldade, eu trabalho na CONCAP pela manhã e a gente cuida de todo nós, com a sua autorização a gente retira, porque é inadmissível 2 placas de 60 no sentido centro-bairro, bairro-centro, e uma de 60 centro-bairro. Então, uma do centro para o bairro e 2 do bairro para o centro. Então, eu pediria que o senhor desse essa determinação, porque antes a gente pediu para colocar esses equipamentos para baixar a aceleração ali, o senhor pintou, colocou iluminação. Com a vinda da passarela, essas placas já não se faz mais necessário. Hoje, há muitos moradores do Norte pedindo para que a gente tome essas providências. Eu já tomei. 30 segundos. Está aqui os ofícios para lhe entregar. A cópia, que já está na sua mesa. E a outra é uma saliência no elevado da cachoeira, da Vargem do Bom Jesus, na pista sentido bairro centro. Tem um buraco que por pouco não tem causado acidente, porque o pessoal já acostumou. Mas eu pediria que o senhor pedisse à empresa, a segunda colocada foi a Plana Terra, que ela desse uma recuperada e resolvesse aquele problema. Era isso que eu queria lhe pedir. Palavra, Excelência. Bom, em relação à questão da passarela, Vossa Excelência coloca muito bem. Houve uma movimentação da comunidade, e eu recém tinha assumido o DEINFRA e entendi que era uma reivindicação justa e meritória. E levei essa reivindicação para o senhor governador e fomos atrás do recurso, porque quando a gente fala de uma passarela de pedestre, a gente acha que está falando de uma obra simples, e não é. Uma obra que pega uma rodovia duplicada, se não me falha a memória, na época, em torno de 1.300.000, 1,5 milhão, e para minha surpresa, a comunidade ainda solicita que nós colocássemos a cerca para direcionar as pessoas para a passarela. Eu quero conversar para Vossa Excelência que eu fiquei estarrecido com essa solicitação, porque, na minha avaliação, é uma coisa que não havia necessidade. Porque foi colocado para garantir a segurança das pessoas que iam atravessar a rodovia. Mas, mesmo assim, nós colocamos a tela ou a cerca para dar esse direcionamento. E agora, Vossa Excelência entregou o requerimento, eu vou levar em mãos e vou pedir para que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Militar,
se posicione por escrito e, se for o entendimento da polícia, nós vamos mandar retirar as placas com certeza absoluta. Porque nós temos que pensar, e uma das maiores preocupações da pessoa pública é com a segurança à vida. E é com esse sentido que a gente tem que trabalhar. E falando na questão da depressão que tem lá, eu vou pedir para que as pessoas que são encarregadas sobre a manutenção rodoviária que olhem com atenção essa vossa solicitação. Obrigado, doutor Vanderlei. Terminado o grande expediente, passamos a entrar no prolongamento do expediente. Com a palavra, o vereador Renato Jéssica, por 2 minutos. Senhor secretário, boa tarde. Com relação à obra da ponte, aqui nós já pedimos à comissão de viação, onde o vereador Fábio é o presidente, para que a gente marcasse também pela Câmara uma audiência com o juiz Marcelo Crasso, para colocar algumas situações. Por exemplo, esse pedido do IARIMA, que vai levar uns 2 anos para ser feito, vai custar caro, não tem ninguém que pague. Se na atual ponte colocássemos uma trava, para que ela só fosse retirada caso o IARIMA desse positivo, mas a obra não precisaria parar. Se o problema é o IARIMA, isso aí teria resolvido. Então, com esse propósito, nós vamos ao juiz e, evidentemente, que nós precisamos da concordância do DEINFRA sobre a questão dessa trava, que é uma questão simples. Esse é um assunto. O outro, eu queria saber se no DEINFRA existe algum grupo que tem feito algum levantamento sobre os pontos de acidentes nas rodovias, porque nos primeiros 5 meses nós tivemos um aumento de 30% de mortes em rodovias estaduais. Terceiro ponto, tivemos um acidente trágico aqui no túnel, com desdobramentos terríveis. A partir do momento que tem um túnel, com a estrutura que tem, o senhor não acha viável que numa das pontas haja alguém observando o monitoramento das câmeras, para que tomasse ações imediatas em caso de acidente e em situações constrangedoras, como devido àquele motociclista? Quarto assunto, se tem alguém fazendo alguma observação nas rodovias de Florianópolis, porque nós temos um buraco na descida do Morro da Lagoa, eu acho que até o vereador Dalmo passa por ali e conhece, bem na frente da loja que vende piscina. Esse buraco está completando 6 meses. A hora que a roda de uma moto cair ali, o cara não vai sobreviver, principalmente em dia de chuva. Então, eu observo que parece que do DEINFRA não tem ninguém observando as rodovias. Eu entendo que tem que haver uma fiscalização constante. Não cabe a nós, para cada buraco, vir aqui fazer um requerimento. Para concluir. Não, já concluí. Só me fazendo os 4 indagações. Antes de Vossa Excelência, senhores vereadores, eu sei que o tema de infra ele é amplo e nos honra com a sua presença o presidente. Mas que a gente pudesse ater mais ao assunto do requerimento e cabe a Vossa Excelência, se tiver conhecimento, responder. Né? Caso contrário, os vereadores irão compreender, porque o secretário... Presidente, é desnecessário seu comentário. Não, eu estou só lhe colocando... Ele é presidente do DEINFRA. Vereador Renato. Com certeza ele tem boa resposta. O requerimento, não quero ser deselegante, o requerimento foi para falar sobre o acesso do sul da ilha. Estou deixando bem à vontade o presidente, se ele não tiver domínio, que ele, logicamente, o plenário irá entender. Vossa Excelência, por 2 minutos. Vereador Renato, em relação à ponte, às vezes a gente quer ser democrata demais e acaba caindo em alguns erros que dificilmente a gente vai conseguir reparar. E eu atendi a solicitação de uma parte da comunidade da Barra da Lagoa no início do verão passado, pedindo para que eu suspendesse os trabalhos, desse uma ordem de paralisação, para que não houvesse aumentar o transtorno da temporada. E eu, de pronto, atendi essa solicitação. E a gente nunca deve se arrepender daquilo que faz e se arrepender daquilo que não faz. Mas eu me arrependi de ter atendido. Porque hoje a ponte já estaria concluída e nós não estávamos passando por esse embaraço que todos nós estamos passando. Em relação à questão que Vossa Excelência fala, da delimitação da altura, hoje à tarde nós tratamos sobre isso. Se não tiver outro jeito, vamos colocar um cabo de aço, nós vamos levar isso, essa alternativa, essa solução para a justiça, para que haja esse entendimento. Mas eu não saberia dizer para Vossa Excelência, porque eu não sei o que o juiz pensa, o que o juiz vai determinar. Se houver a necessidade do IARIMA, daqui 2 anos,
talvez esteja pronto aí a rima, se não arrumarem mais alguns senões, né, esse processo licitatório vai estar morto e nós vamos ter que começar tudo da estaca zero. Mas essa sugestão que Vossa Excelência apresenta aqui, hoje nós estávamos discutindo e será apresentado na Justiça. Quero falar para Vossa Excelência que, na minha avaliação, totalmente desnecessário. Mas, se for preciso, nós vamos fazer. Em relação à questão do túnel, quando Vossa Excelência fala no túnel, existem pessoas que ficam 24 horas monitorando a questão das câmaras de segurança. É claro que não dentro do túnel, mas num ambiente separado, para que haja a filmagem e que possa ter uma resposta. Mas o senhor há de convir comigo que nós estamos falando de uma malha rodoviária de mais de 7.000 quilômetros em todos os cantos e recantos de Santa Catarina. Então nós temos que ter essa compreensão que nós, o DEINFRA, não tem um atendimento, uma solução de pronto para todos os problemas que acontecem. Como, por exemplo, nós fomos questionados na questão da área social, dos craqueiros, que vivem em torno do túnel. Entrevista por mais de meia hora e o repórter pensou uma frase que eu disse. E, na realidade, não é isso. Como é que as pessoas podem entrar dentro da minha concepção como ser humano, se eu faço ação social ou se eu não faço? Eu só ia buscar a minha história, buscar a minha biografia, ver a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu me criei, ver as ações que eu desenvolvo aqui, não como presidente do DEINFRA, que aí é a minha obrigação, mas como cidadão, como cristão que sou. Na questão do tapa-buraco, eu quero dizer para Vossa Excelência que não tem pessoa que se incomode mais com isso do que eu. Porque eu sou engenheiro de carreira, como o Sandrini é. O vereador Sandrini é servidor de carreira do DEINFRA. Isso é uma coisa que angustia muito, mas a demanda é muito maior que a capacidade que nós temos de atender. E nós, com o recurso que temos hoje, nós temos que estar priorizando as nossas ações. É claro que Vossa Excelência vai dizer, e eu entendo e compreendo, que a Estrada da Lagoa talvez seja uma das mais bonitas, não só de Santa Catarina, mas uma das paisagens mais bonitas do mundo, e tem que ser olhado com mais carinho. E eu vou entender que esse seu alerta, né, faça com que eu também leve esse alerta para os meus colegas do DEINFRA, para que olhe com mais atenção, para que tenha um olhar mais criterioso nesse sentido. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela sugestão. Obrigado. Próximo, vereador Fábio Braga. Só um minutinho. O secretário faltou uma pergunta que eu lhe fiz do levantamento de 30% de aumento de mortes na estrada. Desculpe, é que eu anotei aqui só 3, eu não anotei o quarto. Vereador Fábio Braga. Um minuto. Presidente, ele está me respondendo. Por favor, presidente, não esteja desligando. Vossa Excelência está nervoso, eu acho, né? Vossa Excelência está muito nervoso. Está me respondendo. Está quebrando. O senhor está cortando? Eu não estou cortando, eu não escutei que o senhor fez uma pergunta. O senhor está nervoso por quê? Eu não fiz a pergunta agora, eu tinha feito anteriormente, ele ainda está respondendo. Educadamente, Vossa Excelência tem que ter calma. Pode responder, secretário, se quiser. Não, é com o maior prazer. É claro. Obrigado, secretário. É claro que existe não só o quadro técnico do DEINFRA, mas a própria Polícia Militar Rodoviária nos apresenta esse levantamento. Vossa Excelência, como é vereador aqui da ilha, como é vereador aqui de Florianópolis, pode lembrar, num passado muito recente, que foi corrigido um dos pontos de maior acidente, que era a curva da morte aqui na SC 401. Então, atendendo a demanda dentro da capacidade que o Estado tem de investimento, está sendo feito isso. Agora, para ilustrar a consciência do cidadão, e eu aprendi com um colega meu, servidor público, que é secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages, meu querido colega João Alberto, que ele me disse que não existe nenhuma curva perigosa nas estradas. O que existe é motorista imprudente. Se nós obedecermos a nossa sinalização, se obedecermos a sinalização que está posta, com certeza absoluta, não existirá ponto crítico nas nossas rodovias. Mas o exemplo está aqui, aos nossos olhos, no ponto crítico da curva da morte na SC 401. Então, mostra que o Estado também atende de pronto. Obrigado, secretário, pelo seu saber e sua educação. Obrigado. Vereador Fábio Braga, 2 minutos. Obrigado, presidente Catume, vereadores. Presidente Vanderlei, inicialmente queria cumprimentar a sua vinda hoje aqui na nossa casa e toda a sua explanação e propriedade no tema que vem debater.
Também faço o cumprimento que o senhor leve a sua equipe. A nossa Comissão de Viação e Obras vem recebendo um belo tratamento junto ao DEINFRA, em especial com relação ao tema da ponte da Barra da Lagoa. Fomos lá, recebido pelo diretor Canarim, toda a sua equipe de engenheiros, equipe técnica, uma demonstração clara do que está sendo feita. E fomos também surpreendidos com esta liminar do juiz Marcelo Cras Borges, determinando a paralisação da obra, da qual falo para o senhor que provocado pelo vereador Renato da Farmácia, o vereador João Luiz, que é da localidade, o vereador Dalmo, solicitamos ao juiz Marcelo Cras Borges uma audiência junto à Comissão de Viação e Obra, para que eles recebam a nossa comissão e podemos explicar para eles a necessidade da continuidade daquela obra, porque tem dinheiro público e dinheiro privado ali, né? E a obra não pode ficar parada. Se ele atender a sua solicitação de audiência antes da minha, peço que o senhor nos convide para ir junto. Se ele atender a minha primeiro, eu vou ligar para o senhor e vou pedir que o seu grupo venha com a gente na reunião. Mas já em antemão, terça-feira passada, estive com ele num papo informal e levei para ele a nossa preocupação e a possibilidade de fazer um gabarito enquanto não sai o estudo de impacto ambiental. Com relação ao tema que é proposto hoje, do acesso ao sul da ilha, que é mais do que um acesso ao aeroporto, é mais do que um acesso ao monumental da ressacada do Grande Havaí, é um acesso a 30 segundos. Obrigado, presidente. É um acesso a todo o sul da ilha, né? Alguns vereadores aqui são do sul da ilha, vereador Leila, eu e o vereador Catume, que somos vizinhos na Praia da Armação, sabemos que a vida de quem mora lá é pautada pela fila da ida e pela fila da volta. E um olhar com mais carinho, como o senhor vem tendo, como o governador Raimundo Colombo vem tendo, um prazo de conclusão para aquela obra, para nós que somos de Florianópolis, especial do sul da ilha, é muito importante. A nossa vida não pode ser mais pautada na fila, mas sim pautada no cotidiano, né? E peço ao senhor, então, essa atenção que o senhor está tendo, agilidade, para que saia de fato essa obra e nós do sul da ilha podemos comemorar a nossa vida e não a nossa fila. Quero dizer para Vossa Excelência, em relação à ponte da Barra da Lagoa, uma das coisas que nos chama a atenção é que o que está sendo feito lá não é novidade. E Vossa Excelência deve lembrar que foi feito exatamente a mesma intervenção como foi feito na ponte da Lagoa. Os senhores estão lembrados? A ponte da Lagoa, ela não era uma ponte rasa? Não foi levantada? Não foi feito a metade primeiro? Não foi desmanchada a metade da existente e depois concluído? Nós não inventamos absolutamente nada na Ponte da Barra. Então é uma coisa que já havia sido feito em Florianópolis e na Lagoa, bem próximo. Então não tem novidade nenhuma. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que é o nosso procurador jurídico, que fala a mesma linguagem aí dos magistrados, que está marcando uma audiência aí com o excelentíssimo senhor juiz. E na questão do acesso ao sul da ilha, e eu insisto sempre em dizer acesso e não acesso ao aeroporto, porque eu também, como Vossa Excelência, também sou frequentador da Praia da Armação. Eu sou proprietário de uma casa na Praia da Armação. O vereador Cartume sabe disso. E eu tenho frequentemente ficado nas filas. Mas aí mostra que quando o governo toma a decisão e vai buscar os recursos para a execução da obra, ela verdadeiramente inicia aí, vereador Dom. Não é quando se materializa, quando começa a roncar as máquinas e a gente vê as pedras rolarem nas pistas. A obra inicia quando se toma a decisão política e garante o recurso. Quero dizer para Vossa Excelência que toda a agilidade possível está sendo dada, a exemplo do seccionamento desta obra tão importante, porque senão hoje ainda estávamos discutindo o traçado dessa etapa que falta e não tinha sido executado absolutamente nada, porque não tinha desembaraçado. Quando nós percebemos isso, levamos essa ideia, eu pessoalmente levei essa ideia, o excelentíssimo senhor governador do estado, diz, governador, se o senhor me permite, eu quero seccionar esta obra para que a gente possa dar andamento e deixar só na parte letárgica essa que ainda não tem a solução definitiva. E de pronto o governador entendeu que o nosso argumento era convincente, por isso que nós estamos vivenciando a obra hoje, senão estaria toda ela 100% paralisada. Obrigado. Próximo, vereador Herádio, por 2 minutos. Cumprimento o nosso presidente de Infra, Vanderlei Agostini,
entendo essa posição de vir aqui, essa tarde, essa casa é muito importante, mas eu tenho duas preocupações. A primeira é com relação que esse acesso ao sul da ilha ele vai atender 70% da mobilidade para aquela região. E o outro é, sabendo que esse traçado, a previsão dele foi feita há 2 anos atrás, dentro de uma desapropriação num valor mais ou menos assim, hoje esse valor já é 10 vezes maior. Aí eu pergunto, existe os recursos necessários para executar esse traçado, que faz necessário para o cumprimento dessa obra? Apenas isso. Vereador Herádio, uma das coisas mais importantes que tem para o homem público é quando ele planeja, quando ele sonha, quando cria expectativa para a sua sociedade, ele tem que ter a convicção absoluta que ele não pode frustrar as pessoas que acreditam nele. E esta obra, pela importância que tem, o governador Raimundo Colombo foi buscar o financiamento e está garantido o recurso. É claro que todos nós passamos, o brasileiro, o Estado, a nação passa por uma situação complicada financeiramente, mas o recurso para esta obra está 100% garantida. Não vou dizer que é em detrimento a outras obras, mas com certeza absoluta tem que existir prioridade nas ações de governo e essa é uma obra que é prioritária na visão do governador Raimundo Colombo. Obrigado. Próximo, vereador Lela. Secretário, seja bem-vindo à Câmara de Vereadores. Queria perder a oportunidade de poder, como vereador e morador do sul da ilha, nasci lá naquela região, e é uma região que realmente, sendo representante daquela comunidade, a gente cresceu sempre ouvindo falar que o sul da ilha é o primo pobre da cidade de Florianópolis. Para nós sempre é tudo mais difícil lá no sul da ilha. E não é para menos que, como vereador no segundo mandato, tenho também agora como vereador no parlamento, diante de tantas lutas que a gente tem na região, realmente, isso deixa aqui testemunhado, realmente para nós lá no sul da ilha tudo é um pouco mais difícil. Sou vereador da cidade inteira. Mas em relação ao sul da ilha, nós estamos falando em relação à questão do acesso, novo acesso do sul da ilha. Quero parabenizar o vereador Maico, trazer esse assunto e trazer o senhor nessa oportunidade que nós temos hoje à tarde aqui na Câmara. Vai dizer que enquanto não sai o acesso, o novo acesso, nós temos o velho acesso. Secretário, o velho acesso está numa situação lastimável. Faixas de pedestres já não existem mais. Há muito tempo eu faço requerimentos, ofícios pedindo isso, seja da Prefeitura através do IPUF, que fazia a pintura, seja do DEINFRA, nem ao menos a resposta a gente tem. Pedestres precisam atravessar, precisam da faixa, os motoristas precisam da faixa para deixar o pedestre passar. Nós temos os acostamentos, olha a situação de hoje agora aqui, ó. Isso aqui é um acostamento nas 3 pistas, ali próximo ao Imperatriz. Isso aqui está assim, ó, com água, não passa nem pedestre, nem carro, não consegue utilizar uma das faixas. Está assim agora, não está mais chovendo. Drenagem está entupida. Um caminhão de hidrojato lá com técnicos para desobstruir quando tiver isso. Buracos, crateras e mais crateras. Que a Prefeitura não dá conta porque a estrada também é estadual, é uma rodovia estadual, dá manutenção primeiro nas municipais, para depois nas estaduais. Muitas vezes, servidores da Polícia Rodoviária Estadual, os próprios policiais fechando o buraco, com areia, com barro, da maneira que dá. Essa é a condição que nós encontramos o velho acesso. E o velho acesso é o único acesso do sul da ilha. Então eu queria pedir ao senhor, como presidente, que pudesse dar uma atenção especial, para mandar uma equipe urgentemente lá, fazer uma varredura. É rápido, é entrar ali depois do Trevo da Seta e até o ponto final lá do Trevo do Erasmo, dar uma olhada naquela geral onde passam 38 mil veículos por dia. O senhor vai se assustar, se o senhor for junto, o senhor vai se assustar. Principalmente as faixas de pedestre, para os pedestres passarem ali também. E um último questionamento, se me permite, senhor presidente, que é importante, em relação ao elevado do Rio Tavares, o último ano do governo César Souza tinha um apoio do governo do Estado, através do financiamento de 18 milhões, que era para ajudar na desapropriação, e não existe mais. Eu gostaria muito que o parlamento pudesse, através dessa menção desse vereador junto a Vossa Excelência, como secretário, fazer chegar ao governador que nós queremos. A capital catarinense precisa dessa ajuda, o prefeito precisa dessa ajuda, que o senhor possa, junto ao governador, trazer esse recurso de volta para garantir as desapropriações necessárias, a fim de que as obras do elevado do Rio Tavares realmente saiam do papel. Porque tem 4, 5 gatos pingados lá em cima, amarrando arame recozido no ferro, enferrujado. Isso é uma vergonha, quem passa todos os dias ali com o trânsito infernal, com essa buraqueira, falta de sinalização, falta de segurança, mato nos acostamentos e não vê nem a obra do elevado sul da ilha, não adianta nós falarmos aqui do futuro, da obra do novo acesso, do novo acesso. O novo acesso a gente já sabe, está há anos aí se arrastando, parece que agora tem uma nova esperança, vamos ter essa esperança sempre à nossa frente, mas queria pedir ao senhor como presidente que pudesse
usar um pouquinho sua energia e focar lá e nos dar um bom retorno de uma boa ideia que o senhor conseguiu falar ao governador e conseguiu sensibilizar, e essa notícia a gente possa levar à região do sul da ilha. Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência falou que gostaria que eu fosse junto com a equipe até o Terreiro do Erasmo, eu, antes do seu pronunciamento, eu tinha dito que vou com frequência ao sul da ilha, porque sou proprietário de uma casa da Praia da Armação. Então, eu conheço exatamente, curva por curva, trecho por trecho. E fizemos a recuperação do sul da ilha, com o recap com microasfalto, né, lá até o Pântano do Sul. Na questão da SC 405, foi colocada as lombo-faixa, polêmica, né, colocado a terceira faixa, mas eu quero dizer para Vossas Excelências, aproveitar a oportunidade para falar com os legítimos representantes da sociedade, que as lombo-faixa atendeu o objetivo que foi colocado, que depois dela não houve mais nenhum acidente fatal, não houve mais nenhuma vítima por conta das lombo-faixa. Então, as lombo-faixa, elas existem lá, é perceptível, né? As pessoas enxergam, as pessoas pisam nela, se for preciso pode tocar, ela tem uma certa altura, mas quero dizer para Vossa Excelência, eu fiquei esse final de semana em Florianópolis, não viajei e choveu até a noite. Então, não havia como nós deslocarmos uma equipe para fazer esse serviço, como eu falei, respondendo o vereador Renato, que nós estamos falando de uma malha viária de mais de 7 mil quilômetros em todos os cantos e recantos de Santa Catarina. Então, tem que ter a compreensão de Vossas Excelências como representante legítimo da comunidade, e que não é transferir problema que nós vamos resolver os problemas. Nós temos é que somar as forças, nos dar as mãos para encontrarmos as soluções e resolvermos de forma definitiva os problemas. Honestamente, queria que eu tivesse a caneta e a tinta para eu poder dizer aonde que eu ia colocar 18 milhões de reais em desapropriação. Isso eu quero dizer, vereador Vanderlei, que é meu xará, isso é uma briga de cachorro grande, quer dizer, quem tem que marcar uma audiência com o senhor governador do Estado é a Câmara de Vereadores de Florianópolis e o senhor prefeito municipal. Não sou eu que vou dizer que vai colocar das desapropriações o que vamos acelerar uma obra que é municipal. Como eu tenho dito e tenho procurado ser muito, muito solícito respondendo a todas as perguntas e dizendo que não estamos vencendo as obras que é da responsabilidade do Estado, eu não posso aqui assumir publicamente uma obra que é da responsabilidade do município, que é o elevador do Tavares. Obrigado, vereador. Vereador Miltinho, 2 minutos. Presidente Vanderlei, boa tarde. Presidente, venho entrar no assunto novamente também do norte da ilha, como já foi aqui falado por alguns vereadores, vereador Dinho e outros, sobre a 403, né, uma rodovia importante que foi duplicada depois de muita luta, e durante a execução da obra, no meados lá da quase a metade da obra, houve a decisão da não execução do elevado de acesso à Cachoeira do Bom Jesus. E devido a essa decisão, foi feito um recuo para quem vem centro-bairro, vai até Ingleses, na entrada de Ingleses, faz o recuo e volta para entrar na Cachoeira, e, ao contrário, que quem vem do bairro para o centro, era para fazer embaixo do viaduto ali, da Cachoeira, mas como não teve viaduto, foi feito, vamos dizer assim, às coxas, um retorno no lado do retorno planejado. E aconteceu que, como realmente ficou complicado aquele recuo, e ali teve vários acidentes, e eu que resido ali exatamente na frente do retorno, todos os acidentes, vamos dizer assim, 90% dos acidentes que aconteceram ali foi por falta de sinalização e os veículos que subiam em cima do canteiro e não veículos que estavam fazendo o retorno. E uma associação de bairro, que não representava o bairro, não sei hoje, mas na época tinha a média de 4 participantes, teve uma eleição de diretoria com 6 presentes, procurou o DEINFRA e fez uma reivindicação e ameaçou o Ministério Público para fazer o fechamento daquele retorno.
E os moradores locais, os comerciantes, 30 segundos para concluir. Não foram consultados e foi fechado o recuo. E hoje é um grande caos para quem vive ali, para quem empreende ali, para quem tem negócio. Ali todos os comerciantes reclamam diariamente que estão perdendo movimento porque as pessoas que vêm ali têm que ir lá na Vargem do Bom Jesus fazer o retorno. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se vai ter ou tem, ou qual é a intenção do DEINFRA para resolver esse problema. Já existe projeto, não existe projeto? Vamos abrir de novo aquele recuo? O que nós vamos fazer, presidente? Quero dizer para Vossa Excelência que a coisa mais fácil que tem no poder público é a gente jogar a responsabilidade para os outros. Eu poderia aqui dizer que aquela foi uma obra que foi executada pela Secretaria de Infraestrutura, coordenada pela Secretaria de Infraestrutura no financiamento. Seria muito fácil para mim, muito cômodo. Mas eu gosto e prefiro dizer que é da responsabilidade do governo. Eu, fazendo parte do governo, eu também sou responsável. Agora, eu vou fazer um questionamento. Lá na região que eu sou natural, que é Curitibanos, é uma região muito fria. E essa região fria faz com que a gente tenha que ter opção na hora de se cobrir. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, a gente se cobre de acordo com o frio ou de acordo com as cobertas que a gente tem? Eu vou lhe responder, a gente se cobre de acordo com a coberta que tem. O frio pode ser intenso, mas se não tem coberta, não dá de cobrir. Então, por que não foi feito o elevado? Por que Vossa Excelência acha que não foi feito o elevado? Porque não tinha recurso para fazer. Quer dizer, o projeto era o ideal, claro que era. Quem é que não sabe que o projeto ideal era fazer o elevado? Mas não deu, não pode fazer. Então nós temos que usar as ferramentas que nós temos. Queria eu ser governador do estado e poder fazer assim, e está todas resolvidas as obras, representando cada comunidade. Né? Chegar já o pessoal do sul da ilha, quer que tenha o elevado aqui, quer que seja duplicado ali, o pessoal dos ingleses lá, o pessoal de Canasveira, mas nós temos que ter a responsabilidade de fazer com aquela ferramenta que nós temos. Quando Vossa Excelência fala que foi atendida a comunidade, quando nós, homens públicos, atendemos o convite e viemos para debater, para informar, para esclarecer, às vezes nós somos mal incompreendidos, porque daí diz que nós estamos conversando com as pessoas que não têm representatividade. Se nós não vamos, é porque nós estamos nos acovardando. Então eu não sei qual é a receita. Eu, em todo lugar que eu sou solicitado, se eu tiver vaga na minha agenda, eu vou com o maior prazer, porque eu sou uma pessoa pública, não tenho absolutamente nada a esconder. E eu quero, como Vossa Excelência quer, eu quero que o serviço seja de primeira qualidade. Eu tenho uma biografia, e dentro dessa biografia, eu sempre digo o seguinte, e gosto de falar, que eu sou uma pessoa eu sou um homem de muita fé. Se Deus me deu a oportunidade de eu escrever uma parte da história do DEINFRA, uma parte da história rodoviária de Santa Catarina, por que eu não vou aproveitar para escrever a melhor parte? O para tentar escrever a melhor parte? Então é dentro desta concepção que nós agimos. Volto a falar aquilo que eu tinha dito antes. Nós estamos falando de uma rodovia numa área 100% urbanizada. As pessoas não querem fazer o retorno a 10 quilômetros, 5 quilômetros, 20 quilômetros, para aumentar e garantir a segurança. As pessoas querem fazer o retorno na frente das suas casas. Essa não é a concepção, hoje não é mais assim. E nós podemos ver, vai aqui na 101, vai em qualquer lugar, hoje funciona assim. Só um pedacinho. Eu sou convidado. Eu sou convidado. Concordo com a coberta, que tem que ser conforme o tamanho, como Vossa Excelência falou, e o viaduto realmente não foi feito, e foi atendido com os recuos. Entretanto, o outro recuo que foi fechado está lá, presidente. Só falta melhorá-lo e resolver o problema. Acho que são coisas que não vão... Associação comercial lá da região, o Codene, empresário local já ofereceu fazer... Eu tive reunião com o engenheiro... que sempre cuida... O Américo, né? Luiz, o engenheiro de carreira, que eu não lembro o nome no momento, conversamos com ele, explicamos, os empresários se propuseram em fazer, em ceder área, em fazer portal, tudo.
Eu não posso garantir para Vossa Excelência se as pessoas que eu atendi a solicitação e fui lá nos ingleses, é essa que Vossa Excelência diz que não tem representatividade, ou se foi com aquelas que tem. Mas eu tive lá e conversamos com as pessoas. Então nós vamos ver, se tiver jeito, com certeza absoluta, nós vamos tentar resolver dentro da coberta que a gente tem. Obrigado, não adianta eu vir aqui dizer para Vossa Excelência que vamos resolver tudo, porque não vamos. Não tem condições para isso. Último inscrito, vereador Marcelo. 2 minutos. Boa tarde, presidente Vanderlei. Eu tenho na pauta de hoje, por isso vou fazer esse questionamento ao senhor, o requerimento de número 13, de minha autoria, a respeito do final da jurisdição do DEINFRA na rodovia Armando Calil Bullos, que é 403. Essa placa que dizia fim era na rótula próxima à Rua das Gaivotas. Não sei se o senhor conhece. E com a duplicação, ela hoje se encontra na descida do Morro de Ingleses. E todos aqueles comerciantes e moradores fazem esse questionamento, porque hoje, se for fazer qualquer projeto, tem que ver se obedece o recuo da SC ou se for municipalizada, se ela não pertence mais ao DEINFRA. Então, cria essa certa insegurança. Mas Vossa Excelência não precisa me responder, porque eu estou fazendo esse encaminhamento, mas se o senhor puder responder, fico grato. Vereador, eu não saberia dizer com precisão se realmente o trecho do DEINFRA termina na esquina tal ou na esquina mais aqui ou mais acolá. E aí volta aquela conversa que nós estamos falando desde o começo. O cidadão não quer saber de quem que é a responsabilidade, se é do governo municipal, do governo do Estado ou do governo da União, ele quer saber o resultado. E aí nós temos que ser parceiro um dos outros para que a gente resolva esses problemas que precisa, vereador Catume. Mas, quer dizer, dentro de uma concepção do possível, não dentro daquilo que não é possível. Mas pode ter certeza absoluta que nós vamos analisar com carinho a solicitação de Vossa Excelência. Não, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acredito que houve um erro ali do pessoal quando colocou a placa, porque até onde a gente sabe, até o final lá das Gaivotas, pertence ao DEINFRA. E, de repente, como ali tinha uma parte já duplicada, foi feita a ciclovia, na época do governo Dário, e depois que foi feita a duplicação da 403, e terminou, presidente, de repente o pessoal do DEINFRA pode ter se equivocado e colocou a placa ali. Mas por isso a gente quer oficializar dessa resposta. Viu, vereador Marcelo? Na realidade, antigamente, quando a gente ia pelas rodovias estaduais e chegava nos perímetros urbanos, o Celso Sandrino deve lembrar bem disso, existia uma placa que falava início da jurisdição do DEINFRA e final da jurisdição. Aí mudaram-se o plano rodoviário estadual e acabou com isso. Então, por isso que nós estamos tentando mudar o decreto que regulamenta o plano rodoviário estadual para que a gente venha dirimir toda e qualquer dúvida no sentido que Vossa Excelência coloca na tarde de hoje. Presidente, obrigado. Vou permitir só uma intervenção até para colaborar. Presidente Vanderlei, ingleses acho que é o exemplo emblemático, aonde o questionamento do vereador Marcelo. Eu trabalhei na faixa de domínio bastante tempo, fui gerente da faixa de domínio. Uma rodovia que está toda calçada, não tem mais acostamento, não tem faixa de domínio, e ainda, vereador Marcelo, a comunidade quer que o DEINFRA tenha responsabilidade sobre uma via que é mais do que urbana. Nós todos aqui queremos calçadas, o vereador Dalmo já pediu vários requerimentos para fazer calçada no Rio Vermelho, numa rodovia estadual, porque a comunidade pede para ele. Mas o Ingleses é um mau exemplo, que nós temos que superar essa questão, porque como é que o DEINFRA vai ser responsável por uma via até lá próxima ao mar, eu não conheço tanto inglês assim, mas é lá no trevo da Gaivota, uma rodovia que tem calçada, se der um acidente, a pessoa vai bater no meio-fio, vai cair em cima da calçada, como aconteceu agora há poucos meses atrás. Então, essa é a realidade que o DEINFRA vive, né, de responsabilidade civil sobre essas rodovias, sem característica nenhuma mais de rodovia. Obrigado, vereador Celso. Vereador Celso, eu acho que o maior exemplo que tem na Grande Florianópolis, aqui dentro de Florianópolis, é Ademar Gonzaga. Obrigado. Para a rua e para a avenida, ela já é complicada, imagine para uma rodovia. Obrigado, presidente. Darei a Vossa Excelência, autor do requerimento, para considerações finais, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. O senhor é muito gentil quando quer.
Senhor presidente, no que tange que o requerimento foi solicitado para discutir o novo acesso ao sul da ilha, e não outras obras pela cidade afora, eu reconheço que não tem como a gente fugir de outros temas, levando em consideração que os vereadores de diversas regiões estão aqui. Nós temos 6 rodovias estaduais dentro da cidade, muitas com características de avenida, como é o caso da rodovia que corta o Rio Tavares inteiro, e aqui mencionado pelo vereador Lela, que foi, diga-se de passagem, uma das pessoas que mais lutou para que esse novo acesso ao sul da ilha acontecesse, as melhorias da região acontecessem, na época, com várias movimentações comunitárias. Aquela região, senhor presidente, realmente carece de uma atenção específica, e eu agradeço a não retirada das lombofaixas, porque a gente priorizou os primeiros níveis de mobilidade urbana e reduziu a velocidade naquele local para exatamente o que a sociedade espera naquele momento, que é uma via. Ali é uma avenida, na verdade, não é uma rodovia. Esse tema do novo acesso ao sul da ilha não cessa por aqui. Nós temos outros requerimentos na casa para audiências, reuniões ampliadas no seio da Comissão de Viação e Obras Públicas. A gente vai discutir aqui. E eu queria corroborar com a fala do vereador Dalmo Menezes, compactuando com o que ele disse, né? Quando eu mencionei o vereador Marcelo da Intendência, que foi o meu primeiro pedido de questão de ordem, eu acredito que não há nenhum problema de pegar carona quando a gente tem propósito de construir. Todos os vereadores são vereadores da cidade. Aliás, é até providencial o pedido de carona no meio que a gente vive, com a cidade trancada em congestionamento. É importante que todos nós possamos pegar carona pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, deixando nosso carro em casa, vereador Dão. Então, nesse sentido. Senhor presidente, eu faço aqui um pedido ainda no foco desse nosso requerimento do novo acesso ao sul da ilha, para que a gente possa dar publicidade, clareza para os moradores que aguardam o processo de indenização, que estão na escuridão. Nós precisamos trazer luz para essas pessoas em relação ao processo de indenização de pessoas que compraram seus imóveis. Mas eu peço nesse primeiro momento que aquele trecho que está em construção, a empresa PLM, se eu não me engano, tem um padrão muito comunicativo e fácil a interlocução com eles ali, com a comunidade, com a associação. Mas eu peço que o DEINFRA possa, e aqui eu aproveito para agradecer o Cezinho, encarregado da obra do DEINFRA ali, que é bastante atencioso, para que se possa melhorar a sinalização viária durante a obra ali, em relação a dar mais segurança para quem transita ali. A gente tem visto diversos acidentes viários na região, então melhorar a sinalização em relação à questão da velocidade e outras sinalizações que possam contribuir para que acidentes não venham a acontecer. E agradecer aqui, nesses segundos que me restam aqui, a presença do senhor. Veja que nós poderíamos ficar aqui, quem sabe, a sessão de segunda, terça e de quarta-feira, discutindo com o senhor questões da cidade relacionadas ao DEINFRA, porque realmente essas vias que cortam a cidade trazem diversos problemas para todos nós moradores, seja do sul, do norte, da ilha, ao continente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Vanderlei Teodoro Agostinho, para as suas considerações finais. Bom, eu primeiro quero agradecer a gentileza do convite e a maneira como eu fui recebido nesta casa pública por todos os senhores vereadores, pela senhora vereadora, e dizer para nós, pessoas públicas, nós temos, além do dever, a obrigação da transparência. Quando se trata da coisa pública, nós temos que nos fazer presente para tentar sanar as dúvidas das pessoas que porventura a tenham. O que eu faço na tarde de hoje no parlamento do município de Florianópolis, eu tenho feito, vereador Dalmo, com frequência, em várias cidades, em várias câmaras de vereadores de Santa Catarina. Levar a palavra do órgão que eu represento, mas a palavra do excelentíssimo senhor governador do estado. Que bom seria se nós tivéssemos a solução de todos os problemas, que eu pudesse aqui
de forma mágica, numa varinha de condão, poder responder de forma positiva, vereador Catume, todas as indagações, que pudesse atender todas as solicitações dos senhores vereadores, e eu até entendo a ansiedade que cada uma de vossas excelências tem no pedir aquilo para atender a comunidade que vossas excelências representam, porque o ser humano é um ser insaciável na essência. Nós nascemos querendo mais, nós nascemos pedindo e precisando de mais, mas o homem público ele tem que ser insaciável por ofício, ele tem que ter o dever e a obrigação de pedir mais, porque ele não representa só o seu sonho, nem só o seu anseio, ele representa o sonho e o anseio de toda a sociedade que ele representa. Por isso estão de parabéns a cada uma das vossas excelências e a todos, pela ansiedade, por essa vontade que tem de atender bem e atender cada vez melhor a comunidade que vossas excelências representam. Quero agradecer a oportunidade e me colocar inteiramente à disposição de vossas excelências para qualquer esclarecimento que se seja necessário. Venho quantas vezes for preciso aqui para nós tratarmos de assunto relevante para a sociedade florianopolitana e para a sociedade catarinense na pasta que eu represento, sempre prezando pela cordialidade, pela educação e pelo respeito que tem que ter cada entidade que nós representamos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Em nome desta casa, recebo Vossa Excelência nossos cumprimentos, sem dúvida nenhuma, parabenizar o vereador Maico, que o tema foi relevante, discutido pela grande maioria dos vereadores dessa capital, e suspendo a sessão por 5 minutos.